E essa intolerância é perceptível principalmente nas relações onde a discriminação surge por causa da cor da pele. Apesar de ter uma população predominantemente negra, o Brasil caminha no sentido contrário do respeito e soma estatísticas de violência física e psicológica contra essa grande parcela da população. Na frente do espelho, Olinta exibe o cabelo com orgulho. Os mesmos fios que simbolizam parte de suas raízes também serviram de piada e deboche durante a infância. Os insultos eram principalmente por causa do cabelo. Eu não usava cabelo assim na época, mas a minha mãe trançava meu cabelo. E nem sempre, às vezes ela trançava, às vezes ela deixava preso assim, ou com duas trancinhas do lado, ou com dois pomponzinhos assim do lado. E chamava muito de cabelo de bombril, cabelo pichain, cabelo duro, esse tipo de coisa. E assim, eu não me importava na época, mas eu já tinha essa tristeza de pensar, nossa, mas por que eles falam essas coisas? Até porque tinha outras crianças negras também na sala e que também sofriam esses ataques, né? Não era só eu exclusivamente. Mas os episódios de discriminação em razão da cor da pele não ficaram no passado. Aos 30 anos, ela revela que já vivenciou inúmeras situações constrangedoras. A maior delas, no entanto, ocorreu recentemente. Mas a vez que mais me marcou foi no supermercado. Que eu entrei e estava naquela parte dos eletrônicos, sabe? E aí eu tava vendo uma panela elétrica lá, e aí eu abaixei assim pra olhar uma que tava embaixo, e aí eu vi que tinha um segurança perto assim. Aí eu achei estranho, mas ok. E aí eu fui andando por aquele corredor e eu percebi que ele tava vindo atrás de mim. Aí eu fui seguindo ainda, já tinha saído daquele setor e tava indo pelo meio do supermercado e ele tava vindo atrás de mim. E aí eu parei, olhei pra trás e perguntei pra ele se tinha algum problema. Tá acontecendo algum problema? Tem alguma coisa errada? E aí ele falou assim, não moça, não é nada não. E aí ele saiu. Então a gente percebe que existe uma discriminação, que existe um preconceito, que é uma pessoa negra, nossa, mas o que será que ela tá fazendo naquele setor? Uma pessoa negra não pode comprar um eletrodoméstico, não pode comprar um eletroeletrônico, né? Eu acho que tem alguma coisa muito errada. Os casos de racismo são frequentes em todo o Brasil. Além dos insultos que se ampliaram com as redes sociais, alguns dados revelam o reflexo desse ato na prática. De acordo com o IBGE, o desemprego no país ultrapassa 14% entre negros. Esse número é bem maior em relação à população branca. Além disso, o Atlas da Violência do IPEA mostra que a cada 100 pessoas assassinadas no país, 71 são negras. Professora no município de Campinas, Olinta atua com o público infantil e já percebe nas crianças certos sinais de preconceito. Um desafio e tanto, enquanto educadora, para evitar a continuidade desse comportamento. A gente percebe já algumas coisinhas assim, de discriminar um que é gordinho, de discriminar um que é menorzinho. Eles aprendem com os adultos. Então é aquela coisa também do exemplo, né? O exemplo vale muito mais do que palavras. Então se uma criança vê um adulto discriminando alguém pela cor da pele, pelo cabelo, pela grossura dos lábios, ele vai fazer aquilo também. Porque o adulto é supremo para ele, né? Ele vai seguir aquele exemplo. E se infelizmente tem crianças que já estão agindo assim, é porque ainda os adultos estão com esses pensamentos arcaicos de preconceito, de racismo, infelizmente. Os desafios diários relacionados ao preconceito, porém, não são capazes de tirar o sorriso de Olinta. Eu sempre confronto, assim, educadamente, não falando alto, sem dar barraco, mas eu confronto, porque eu acho que vale a reflexão. É sempre importante a gente fazer as pessoas pensarem sobre o que elas fizeram, né? E eu acho que é assim que a gente constrói um mundo mais sociável mesmo, um mundo gostoso de se viver. Porque do jeito que tá, não tá bom. E nesta batalha diária, ela mantém a esperança de nunca mais ser vítima de discriminação racial. É bem constrangedor, é triste, é lamentável até. A gente pensar que tem pessoas que agem assim e sentir isso na pele. Porque é doloroso, porque a gente acorda cedo como todo mundo, a gente trabalha como todo mundo, a gente se esforça como todo mundo, a gente faz faculdade como todo mundo. A gente faz tudo que todo mundo faz. E por que existe essa diferença?
né? Esse tratamento diferente, esse olhar diferente de você chegar no restaurante e o garçom vai e volta e não vem na sua mesa para te atender. Você vai numa loja comprar uma roupa, aí você pergunta quanto é, a pessoa primeiro fala, mas você pode parcelar. Não, mas eu posso pagar à vista. Como assim parcelar? Ué, eu tenho condições de pagar à vista. O que fica é a gente continuar lutando, a gente continuar ensinando nossas crianças que todo mundo é igual, que todo mundo merece ser respeitado. Acho que respeito é a palavra-chave. Os negros são tratados em pé de igualdade em relação aos brancos, né? Não, as pesquisas têm mostrado que não. Mulheres são tratadas em pé de igualdade com homens? Não, né? Deficientes são tratados em pé de igualdade? Não. Então existem discriminações, né, atitudes preconceituosas generalizadas em várias instituições sociais e devido a isso é que são necessárias, por exemplo, as políticas de ações afirmativas para afirmar aqueles grupos e pessoas que estão sendo marginalizados, excluídos ou mesmo exterminados na sociedade. Por que é tão difícil, né? Porque, por exemplo, esse programa que está sendo gravado aqui, né? Quantos programas com essa perspectiva pedagógica e educativa a gente tem na TV aberta? Que é o que forma a opinião das pessoas no Brasil hoje, né? Quantas páginas aí de Facebook ou quantos movimentos sociais que estão trabalhando a corrupção hoje no Brasil estão colocando na pauta da corrupção o nosso histórico colonial de opressão às minorias, aos negros, aos indígenas, às pessoas com deficiência? Não tem, né? Então, assim, por essa dificuldade ou por essa intenção deliberada ali, né, essa vontade de fazer de conta que as coisas são separadas, nós não temos um estímulo para que as pessoas comecem a pensar sobre as diferenças. Então, veja, da mesma maneira que você ensina o preconceito, você pode ensinar o respeito. Então não é um processo irreversível, muito pelo contrário, né? É um processo totalmente reversível. O que precisa? Boa vontade. Primeiro, a gente tem que sempre fazer a seguinte pergunta: o que eu faço com o meu preconceito? A pergunta que diz você tem preconceito é uma pergunta estéril. Você não, o que você faz com a resposta você tem preconceito? Você não faz nada. O que você faz com a resposta, o que você faz com o seu preconceito? Aí é diferente. Por quê? Porque a gente parte do princípio que todos somos preconceituosos. A primeira coisa que temos que admitir é que somos preconceituosos, ou para nos defender e preservar, ou para agredir e eliminar o outro. Então, a pergunta é, o que você faz com o seu preconceito? E eu costumo dizer que nossos preconceitos em uma escala de 0 a 10 é assim: de 0 a 5, o preconceito é seu. Você guarda ele, você tem ele. De 6 a 8, o preconceito é nosso, é um problema social, é um problema que tem que ser trabalhado socialmente. E de 9 a 10, o preconceito é crime, porque você pode eliminar uma pessoa e isso é um crime. O que fazer para que a gente trabalhe melhor nossos preconceitos? Eu diria que, primeiro, reconhecer. Segundo, saber que os preconceitos podem ser trabalhados e eles se trabalham na tolerância. E como criar uma cultura de tolerância? Eu diria que não existem receitas, mas existem caminhos para a tolerância. O primeiro é sempre se perguntar: por que o outro me incomoda? Por que socialmente nos sentimos incomodados com o diferente? Não será porque eu acho que as coisas só podem ser do jeito meu ou do jeito nosso? Será que as pessoas podem ser diferentes e têm direito a ser diferentes? É a segunda parte do preconceito. Eu posso não gostar, mas eu tenho que admitir que as pessoas têm direito a ser diferentes. A terceira coisa, primeiro, reconhecer. Segundo, perguntar-nos como lidar com nossos próprios preconceitos. O terceiro, as pessoas têm direito a ser diferentes. Portanto, se têm direitos, estamos falando de cidadania. Estamos falando de
possibilidade de educar no preconceito. Educar na tolerância é admitir que as pessoas podem ser diferentes, têm direito a ser diferentes e conviver com o diferente.